Senhoras e senhores, quem é a empresa de estofados que mais produz estofados com qualidade para toda a nossa região? Quem é o Gilmar Schiavini? Um empresário, empreendedor, pai de família. Como é que é esse trabalho em família? Hoje vocês vão conhecer um pouquinho da história, os bastidores, algumas histórias que eu vou arrancar desse italiano Bonagente que vem lá de Bicaré para bater um papo comigo. Seja bem-vindo, Gilmar Schiavini! Olá, Cidinho. Obrigado pelo convite. Estamos aí, né? Contar um pouco da nossa história. Que alegria. História da nossa empresa, da família, né? Estamos aí prontos para responder as suas perguntas, né? E poder mostrar um pouquinho quem é a Estofados Fratelli e a Móveis Fratelli de Bicaré. Que legal. Daqui a pouquinho ele vai responder para mim como é que é quando o Gilmar deita e quando o Gilmar levanta. Porque o Gilmar tem um compromisso, né? A marca da Fratelli hoje, ela é consolidada e as pessoas criam uma expectativa muito grande. Então, na hora de você entregar um produto, saber o que passa no coração, na cabeça do Gilmar. Ele vai responder daqui a pouquinho. Mas, Gilmar, que alegria. São quantos anos de Fratelli? Na verdade, a Fratelli ela foi fundada, não fui eu que fundei ela foi fundada em 1992. Opa. Foi um projeto que surgiu no primeiro núcleo, o primeiro centro empresarial que existiu no Brasil, foi Ibicaré. Foi uma história maravilhosa na época. Que legal. E logo em seguida, depois de uns anos de vida, eu e a minha esposa, nós adquirimos essa empresa. Nós estamos com ela tem 32 anos de vida, né? A minha esposa tem 31 anos de empresa, porque ela era funcionária na época. E eu cheguei a ser vendedor dessa empresa bem no comecinho também. Então, assim, é uma longa história, Cidinho. E foi andando, né? Continuamos uma empresa de pequeno porte, mas com qualidade. É isso, o nosso objetivo sempre é isso, né? E, então, assim, hoje, tu conhece, quem não conhece, com o tempo, com os anos, já vou adiantando o assunto, né? Quem cuida da parte da produção, a parte administrativa da empresa é meu filho, Douglas, né? Certo. Ele que cuida disso. E a minha Aliás, esposa... o Douglas vai vir embora conversar comigo também. Vai. Ele tem uma outra empresa que ele quer conversar contigo. Vai vir falar contigo. E a minha esposa até hoje continua na empresa. São mais de 32 anos trabalhando na empresa. Aliás, que esposa, meus amigos. Companheirona. Essa é guerreira. Essa trabalha... E assim, isso está no sangue, está na vida, né? É uma vida, né? São 3 décadas e mais um pouquinho de trabalho. Ela dá o suporte lá na empresa. Com certeza. E eu que já conheço, já me sinto da família de vocês. Eu sei o suporte que dá em casa, porque tem dias que o Gilmar chega em casa cansado, estressado, né? Normalmente. Italiano não é fácil. A gente vê o Gilmar sempre alegre, feliz, mas a gente sabe que tem um desafio da empresa, né? Você faz com muita alegria, né? Com certeza. Mas chega aquele dia em casa que a nível chega e te dá um abraço. Aposto, tenho certeza. Ou ela me acalma. Calma que não é por aí a situação. Calma, né? tchau. Calma, vamos devagar. Ela é toda calma, ela é toda centrada e eu já sou mais assim que tudo era pra ontem, né? Ela briga contigo ou tu briga com ela? Como é que é? Ela briga, mas eu fico quieto quando ela briga. Então sobe e desce. Ela sempre tem razão, não tem jeito, né? Que legal. E eu queria falar, daqui a pouco a gente vai voltar a falar desse trabalho em família, que é muito legal. E tem esse trabalho de sucessão, enfim, que a gente gosta muito de trabalhar e conversar e entender como é que funciona tudo isso, até porque serve de exemplo a história da Fratelli. Mas quando você adquiriu a loja, a empresa, você acabou adquirindo um sobrenome que não é teu, porque o pessoal fala, mas o Gilmar, ele é Fratelli, ele é Schiavini, como é que é essa história? Qual é a diferença do Schiavini, que é o teu sobrenome, e do Fratelli? De onde é que veio o Fratelli? Eram 2 irmãos e a palavra Fratelli foi uma ideia do Sebrae. Porque Fratelli é uma palavra italiana, são irmãos em palavra italiana, da Itália. Tá. Onde tu ouve Fratelli della Italia, né? Certo. Então é uma palavra italiana e é um nome forte. Quando eu adquiri o próprio Sebrae, isso vou levar isso como toda a minha vida, chegaram e falaram assim, Gilmar, não mude o nome. É um nome forte, um nome de essência, vocês têm origem italiana, então mantenha essa origem, né? Então, por isso, eu sou Schiavini desse sobrenome, claro, Bonagente. mas normalmente me chamam de seu Fratelli. Ficou. Né? Ficou. Então, assim, o nome veio oriundo com uma ideia, né? Por ser irmãos, né? Irmãos italianos também que eram antes, né? Perfeito. Hoje já um rapaz não está mais entre nós, já, né? Deus já o levou, né? Mas, assim, fez um belo trabalho, iniciou essa empresa. E então ficou isso, eram 2 irmãos que eram sócios. Uhum. E aí eu adquiri e fiquei com o nome até hoje. Caramba. E aí veio uma sequência de situações,
Você comprou, era loja de móveis, é isso? Não, era só indústria. Só indústria de Fabricava sofados. 12, 13 jogos de sofá por mês. Ah, então primeiro veio a indústria da Fratelli. Primeiro vem a indústria. Se eu te contar como que foi a história da loja, isso vai muito longo. Não, mas resume para nós aí. Como é que acontece? Produzia os estofados, então. Exatamente. O que fabricava lá na época quando você adquiriu a empresa? Somente estofados, né? Somente estofados. Gente, hoje mudou muito, né? Apesar que estofados hoje, Cidinho, é uma das poucos materiais, poucos móveis que tu compra a tua casa que tem que adquirir mão de obra. Ele é um produto artesanal. Sim. Ele não tem uma máquina que tu coloca tecido, madeira, espuma, fibra e o sofá sai na outra ponta pronto. Se me permite interromper, é isso que eu percebo lá na Fratelli. O que acontece? Quando você adquire um estofado da Fratelli, você pode ter certeza que ele foi confeccionado para você. Com muito carinho. Porque tem as máquinas que fazem lá a parte da pregação, mas por trás de tudo tem uma pessoa ali com muito amor e carinho, muita dedicação, fazendo aquele detalhezinho. Eu ia falar, é uma indústria, mas é artesanal praticamente. É artesanal. Ela não existe. Nós que fabricamos estofados sob medida, com uma excelência na produção, não tem como você fazer isso. Existe indústria que já cortam o tecido e costura e deixa tudo pronto, beleza, mas aí é padrão, é padronizado. Você não pode pedir nada exclusivo para você. É aquele tamanho, aquele modelo e encerrou-se. Como nós hoje temos mais de 20 modelos de estofados. Além disso, a gente fabrica hoje 80% da nossa produção sob medida, do tamanho da sala do cliente. Esse que é o diferencial. É o diferencial, não tem como. É um trabalho quando as pessoas às vezes questionam, por causa até de valores, esse dia vamos falar aqui abertamente. Sim. Mas assim, tu tem que ter profissionais qualificados, profissionais de mais de 20 anos. Você tem que ter... cada setor tem um funcionário próprio que faz isso. Perfeito. E todos os nossos sofás, antes de ser embalado para entrega, são todos testados. Nenhum sofá sai da empresa sem ser testado. Então, assim, é um trabalho minucioso, com profissionais qualificados, né? Sim. E aí que vem o problema da mão de obra de hoje, que você tem... Nós não temos na nossa região estofadores, não tem indústria de estofados em grande quantidade, que nem centros de produção. Imagina. Mas assim, você tem que ensinar teu funcionário, né? Um estofador, uma costureira, o corte de tecido, o corte da madeira, o espumador. O nosso espumador completou esse ano, acho que 21 anos de empresa. Olha só. Ele é o nosso espumador, a pessoa que conhece a espuma no tato da mão. Então é assim que funciona a nossa indústria. Pega um docinho aqui, ó, lá do ponto do café. Obrigado às meninas do ponto do café. Depois no final. Depois no final nós tomamos fica no dente. Café. É isso aí. Fica no dente. Obrigado às meninas do ponto do café. Mari, Joyce, obrigado, né? A gente tá aí tomando um suco bem gostoso. Tem alguns docinhos também, você tem que provar esse daqui, ó. Esse aqui, meu Deus, é uma maravilha. Ô, Gilmar, eu ia te perguntar esse desafio, porque a Fratelli, ela tem a fama de estofado que dura. O estofado de vocês, ele é forte, né? Ele é confortável, mas ao mesmo tempo ele é robusto, ele é forte. E como é que você consegue hoje, com toda a questão da concorrência, como é que você consegue produzir? Eu imagino o desafio de produzir um estofado de qualidade, mas com preço também que seja acessível, que caiba no bolso do pessoal, e fazer toda essa questão hoje do parcelamento que vocês têm também. Cidinho, a grande pergunta. Eu sempre falo para minhas vendedoras, que daí a gente tem as lojas também, né? Hoje o atendimento nas casas, nós temos 3 pessoas que fazem isso, né? Que atendem exclusivo. O Douglas, que apesar de cuidar da fábrica, também faz esse trabalho. E mais 2 vendedoras, 2 gerentes que elas fazem esse trabalho com tanto tempo de trabalho que elas têm. Eu sempre falo que tem 2 produtos, um não é da minha produção, mas tem 2 produtos que a gente consegue enganar o cliente. Eu como consumidor. É colchão e estofados. Por quê? Todos eles, o design, todos eles são bonitos, são maravilhosos. Mas o que tem dentro? Dentro, ótimo. O que você usa? Qual o material que tu é pregado num estofado? Por que nós, assim, normalmente, quando a gente vai em feiras, aqui em Luzerna, tivemos um sucesso maravilhoso, e ao vivo aqui, né, falar para ti, Cidinho, parabéns pela última feira que vocês fizeram aqui. Obrigado. Pelo esforço. As pessoas chegavam para nós e me davam um abraço assim, meu sofá tem 15 anos. Caramba. Então, assim, é o que você trabalha. A nossa briga que eu falo comercial com os fornecedores de espuma, e graças a Deus nós passamos por uma fase há uns 8 anos atrás, que não tinha o selo de metro na espuma. O cara te vendia uma espuma X densidade, e quando chegava aí,
Era uma briga, porque eu falei antes do nosso espumador, ele chegava no tato da mão e dizia, essa espuma não tem nada a ver com aquilo que foi comprado. Né? Hoje, com o selo do Inmetro, você consegue comprar uma espuma e se você questionar a indústria, ela tem que provar que realmente a densidade que ela te vendeu, o valor que ela te cobrou, é isso. Então, assim, por isso que às vezes o sofá nosso não tem o melhor preço. Mas nós temos a certeza de ter a melhor qualidade. Porque o que nós pregamos lá dentro, o que nós colocamos de persinta, de alta qualidade, madeira renovável, que seriam pinos e eucalipto, não tem outra madeira que possa ser usado hoje. Nós usamos espumas, cada modelo, cada tipo de sofá tem um tipo de espuma. Deve ter hoje, talvez, 8 modelos, 8 tipos de espumas que a gente usa na empresa. Perfeito. Mas fora os tamanhos dela. Tem de 4, de 6, de 8 e de 10 centímetros de espessura. Que legal. E tem uma de 16 centímetros, que eu lembrei que é um dos Nossa. melhores sofás que nós temos aí, que tem 16 centímetros, então é tamanho de um colchão. Sim. Então, assim, Cidinho, o segredo é isso. É o nosso vendedor dizer e mostrar para o cliente, não precisa nunca se omitir, que o que vale o valor que nós cobramos é porque é pregado. É mais ou menos comprar um carro simples, sem nada, e comprar um carro completo, com direção, tem com um valor, ar-condicionado, com vidro elétrico. E tem um valor, tem um agregado. É mais ou menos isso para comparar, né, com aquilo que a gente está conversando aqui. É bacana porque o que acontece? Você faz um sofá para gerações. Por exemplo, você vai vender para uma família agora, a pessoa vai lá, tá lá na idade, já vai lembrar, comprei esse sofá na Fratelli, vou voltar lá porque esse sofá durou. As pessoas às vezes nem questionam a questão do valor, né? Não, porque são produtos que tu vai pagar 5 mil e vai pagar 8 mil, tu vai comprar de 5 mil, ele vai durar 2 anos. Sim. Tu vai comprar 8 mil, ele vai durar 10 anos ou 6 anos acima, tu vai pagar 8 mil. Né? O custo-benefício é muito menor. Então, por isso que eu digo. E outro detalhe. Muitas e muitas empresas, e não estou aqui criticando, cada um faz o trabalho dele, nós fizemos o nosso. Perfeito. Dão 90 dias de garantia no estofados. Nós damos 1 ano de garantia e não mudamos isso. O porquê? E mais além de 1 ano, às vezes acontecem vários fatores. Hoje tem muita gente que tem o pet em casa, tem o cachorrinho. Eu sei disso. Quer dizer, claro que de repente tu cobra o custo do trabalho, mas aí você tem que dar um suporte para esse teu cliente. Sim. Né? Quebrou uma ripa, por 1000 motivos. Tem que ver o que aconteceu, né? Nós raramente madeira e persinta nós temos problema, porque a gente também compra matéria-prima. Perfeito. Então, assim, às vezes tecido com um pouco de problema, às vezes espuma e tal, mas o nosso cliente que compra, ele tem 1 ano de garantia do nosso produto. Por Vocês isso, têm assim, os tecidos também em estoque. Estoque, e uma coisa que tu falou, hoje a nossa venda, talvez 70%, ela é por indicação. A mãe comprou, repassa para o filho, para a comadre, para o vizinho. Sim. Então, assim, por indicação. Se tu faz um produto que falar bem custa, falar mal é mais fácil. Né? Então, assim... E corre mais rápido a notícia. Mais rápido a notícia. Então, as nossas vendas hoje, estamos muito felizes com isso. Que legal. Porque é uma venda feita normalmente... fulano me falou que é para comprar sofá de vocês. Sim. Né? Eu faço os vídeos ali, gente, né? A gente faz as divulgações. Auxilia para o pessoal conhecer. Mas a Fratelli hoje nem precisaria de marketing, nem precisaria de divulgação, porque é isso que você falou, é o boca a boca. O pessoal comenta, o pessoal divulga. Mas assim, Cidinho, a tua divulgação, nós sempre agregamos novos clientes. Sempre. Né? Aquele que é assim, porque nem todo mundo... não conheço. Não conheço. Então, assim, por mais conhecido que seja o nosso nome regionalmente aqui na nossa região, sempre, todo mês, todo dia, toda semana aparecem clientes novos, né? Então, assim, e nós também temos muita circulação de pessoas que vêm de fora, né? Então, eles vão assistir, vão ouvir uma propaganda do Cidinho, né? Queremos saber quem que é essa empresa. Então, é assim que funciona, é dessa maneira. Agrega as duas coisas, agrega para nossa venda. Você já vendeu quantos sofá na vida? Difícil. Se eu pegar os meus relatórios... Uma pasta de Milão? Não, passa tranquilo? Passa tranquilo. Cidinho, eu tenho nas minhas lojas, as minhas lojas têm 20 anos. Eu vou contar um segredinho para o pessoal aqui. A minha loja tem 20 anos. Desde o primeiro dia. Eu isso aprendi com um empresário da área de imóveis. Muitas pessoas acham, às vezes, que isso que a gente faz seja um pouquinho ultrapassado. Eu tenho os cadernos, eu tenho caixas de cadernos guardado com vendas diárias. Então, se hoje eu pegar aqueles arquivos, e vai precisar uns 2 semanas mais, e mês a mês, ou dia a dia, eu olhar quanto sofá foi vendido somente na minha empresa, somente dentro das minhas lojas,
Não a venda para particular e nem para logística a gente vende. Eu te trarei um número, eu tenho tudo arquivado, manuscrito. Uau! Tudo, mano. Isso é uma coisa para museu. Mas eu não... Pode dizer que eu seja ultrapassado, mas não estou ultrapassado. Porque hoje um computador dá um problema, ele apaga. Tu tem salvo. Eu tenho tudo manuscrito. A venda diária está arquivado nos meus livros de arquivo de venda diária. Daí depois vem a venda mensal, porque as minhas vendedoras são comissionadas, então tem a comissão em cima disso. Então, assim... Elas ganham bem? Ganham bem. A Lia falou que ela se ia contar quanto que elas ganham. Não vai te contar nunca. As minhas vendedoras são todas certas que não vai te contar nunca. Pode dizer que ganha bem. Mas diga, nenhuma não sabe da outra. Não sabe. Nenhum sabe da outra. Cada um é segredo. Isso eu sempre falo. Isso é segredo para cada um. E cada um ganha aquilo que merece, aquilo que rende. Isso né? aí. Então, tem que correr atrás do outro. Tem que correr atrás. Isso aí. Hoje, se eu pegar um daqueles cadernos, eu quero saber... Eu preciso fazer um pedido que eu não produzo, na minha produção. Preciso fazer um pedido de cama box para o Dia dos Pais, por exemplo. Eu quero saber em 2015, 2018, quanta cama box eu vendi no mês de agosto. Eu vou lá... Você faz o levantamento. Faço o levantamento. Então, e é importante esse estudo. Muito importante esse estudo, porque aí você tem todo um estudo que é aquilo assim, o que mudou da economia? O que mudou? É lógico que há 15 anos atrás não se fazia nenhuma venda pelo celular, por WhatsApp. Hoje, 90% das nossas vendas, elas começam pelo WhatsApp. O pessoal chama. 50%, 60% é pessoal. O pessoal vem físico. Perfeito. A maioria é feita nesse tipo de venda. Vocês já partiram para esse rumo, né? O que eu ia te perguntar? Você lembra quem foi o primeiro, assim, você comprou a loja? Quem foi o primeiro comprador, o primeiro sofá? Primeiro estofado, tu lembra quem foi? Eu tinha, na época, como clientes, eu tinha Bonato, vou citar o nome de uma empresa aqui, né? Tá. E mais outros clientes, porque na época eu vendia, porque eu não tinha loja física minha. Você vendia para as empresas. Eu produzia para lojistas. Então, Tirolesa Móvel, vou citar um nome aqui de uma empresa que comprava de mim na época também. Tá. Eu tinha, assim, vários clientes que compravam. Tinha inúmeros. Na região eu vendia para todas as lojas daí. Tá. Porque, assim... de 12, 14 sofá por mês, a gente já deu um salto, foi lá para 60 jogos por mês. Nossa. Só que assim, o sofá na época era tudo pregado. Ele não tinha grampeador pneumático. Era no prego. Cortava. Tá brincando, rapaz. Tudo no prego, assim. Então, por isso que eu digo que a evolução, né? Cansei, Cidinho, de ficar até 11 horas da noite. Imagina. Cansei de ficar o sábado a tarde inteira. Quem lembra daqueles estofados que tinha aquele trabalho pintado na frente, em mogno, em marfim, que eram umas cores que se usavam? Lembro. Era tudo feito na nossa indústria, então a gente tinha uma sala lá, mas eu não podia usar durante a semana. No sábado à tarde eu fazia a pintura. Foi trabalhado, mas é muito gostoso, maravilhoso. Valeu a pena. Valeu a pena. E agora te pergunta, o último sofá, tu vendeu algum sofá hoje ou ontem? Venderam, mas não me deram o nome do cliente. Não sabe? Hoje a Júlia, nem a cidade não Júlia sabe. de Tangará, não. Então, a loja de Tangará vendeu hoje de manhã, mas aí não peço isso, para quem você vendeu e tal. Mas o último sofá foi vendido hoje, e o Douglas foi atender um cliente particular hoje de manhã. Não conversei com ele para ver se ele vendeu também um hoje de manhã. Mas vende, diariamente vende. Que legal. Você estava contando aí, chegou a trabalhar sábado, domingo, até altas horas da noite. Direto. A Nevilde estava lá contigo? Normalmente a Nevilde tinha as crianças, ela cuidava mais das crianças, cuidava da casa, né? No final de semana, né? Sim. Mas assim, Cidinho, na época nós não tinha. Hoje nós temos um freelance, um designer, que quando a gente precisa desenvolver um produto um pouco mais arrojado, a gente chama esse cara. Na época não tinha. Eu cansei de desenvolver um produto que eu olhava na vitrine, porque assim, o sofá ele é engraçado, nem tudo se cria, muito se copia. Né? Tem que fazer. Não tem o que fazer. Quem lança primeiro corre o risco dos outros copiarem. E faz parte do jogo. Já me copiaram um monte dos meus modelos, não tem o que fazer, né? Então, assim, eu para poder chegar, porque tem altura, o encosto dele tem que ser confortável, Sim. De desenvolver 2, 3, 4 sofás na época para chegar num ponto desse. E os outros tinham que ser descartados, porque não tinha, né? E errou, tchau. Errou, tchau. Ou às vezes vendia para uma pessoa por abaixo do custo de matéria-prima para se desfazer dele. Sim. Hoje é mais fácil, porque hoje a gente, lógico, nossos estofadores hoje, muita coisa o Douglas cuida e desenvolvem também, Sim. né? Quando é produto bem mais arrojado, produtos com, assim, lançamentos mais que a gente... o mercado exige isso, a gente contrata, tem um designer hoje, ele é freelance, ele vem, fica 2 dias com nós aí, desenvolve e vai embora e deixa o produto pronto para a gente.
Que legal. E como é que veio o Douglas aí nessa história? Que você está num trabalho de sucessão, né? Exato. Como é que veio o Douglas? Tu levou ele para a fábrica, despertou o gosto? Como é que foi essa história? É de sangue? Olha, assim, eu disse que as pessoas vão falar, eu faço o que eu vou fazer o que eu gosto. Eu acho que é o contrário, você tem que gostar daquilo que você faz. A profissão você vai criando elas, aproveitando as oportunidades. O Douglas, para quem não sabe, é técnico agrícola formado. Olha aí. Foi fazer um estágio em Paranaguá, no Paraná, né? Terra do adubo lá, terra do tal. E aí ele ficou um tempinho lá. E por questões assim, Paranaguá é uma cidade muito perigosa, uma cidade com problemas e tal. E aí os amigos dele me aconselhavam, olha, teu pai está sozinho lá e tal. E assim, ele não tinha uma vocação para sofá. Não levava jeito. Ele era técnico agrícola formado, ele era formulador de adubo. Né? Então tu vê que... Por isso que eu sempre digo assim, você tem que fazer, gostar daquilo que você faz, ou fazer, né? Porque eu fazer aquilo que eu gosto é um pouco difícil, né? Uma questão mais difícil de você falar. Aí ele veio, ele ficou 1 ano no chão de fábrica, trabalhando, produzindo sofá com os meus funcionários. Começou de baixo. De baixo. Aí depois ele foi na parte da administração, hoje ele faz toda a compra da empresa, ele desenvolve os produtos. Às vezes precisar fazer um sofá, ele faz. Se precisar desenvolver um produto, eu fico às vezes sabendo, tem umas feiras, faz um produto novo, eu vejo o sofá novo lá numa feira só, né? É corrida. Né? Então, assim, e ele hoje, então, ele cuida toda a parte administrativa, a parte de produção e a venda da fábrica. Vocês têm um sangue meio cigano, né? Porque vocês gostam de venda. Vocês respiram isso, né? É gostoso de ver esse... Eu admiro muito. A minha maior alegria é ir lá gravar na Fratelli, o Gilmar. Por mais corrido que esteja lá, às vezes, ele tá com o olho vermelho de estresse, mas eu chego lá e me recebe bem. E chegou um cliente, os problemas ficam tudo lá. Ele atende, ele recebe. Vocês têm esse sangue de... Eu comparei com o cigano, porque o cigano, né, são vendedor. Vocês têm um chamado espírito. Foco. Eu tenho 3 letras do F, que eu uso o F do Fratelli, né, que é força, foco e fé. Olha aí. Então, assim, você tem que ter foco. Você tem que levantar de manhã, por mais que eu vou dormir, eu vou para casa, que tu me falou antes bem no começo da nossa entrevista, que tu vai para casa às vezes, e eu sou um pouco aquele italiano que tem que ser tudo para ontem, né? E fui criado assim, é uma questão de cultura. Melhorei muito, já foi bem pior que isso. Acho que aí você puxa as orelhas e volta e meia, né? Assim, as pessoas têm muito conselho de pessoas que gostam da gente, a minha esposa, meu filho, enquanto meu filho já é mais moderado, ele já teve uma outra criação, que é bem diferente. Então, assim, você tem que ter foco. Você não pode levantar de manhã e dizer, vou estar na empresa hoje. O dia que tu fizer isso, fecha a empresa e vai embora. Para de fazer isso. Você tem que levantar disposto, pensando que o teu dia vai ser melhor hoje do que ontem. Amém. Sempre, tem sempre que pensar Amém. nisso. Os problemas, eu falo muito para funcionários, isso assim, quando a gente tem, chama atenção, conversa ou indica, ó, aqui está errado e tal, e eu sempre falo, a pessoa fica meio beiçuda, a gente fala na gíria do trabalho, fala assim, meu amigo, não é fácil, a água que tocou muito ontem, não toca mais hoje, vida que segue. Se serviu como conselho, serve. Se não serviu, continua fazendo o que está fazendo. Então, assim que funciona. Então, se tu não tiver foco naquilo que você faz, esquece. Não adianta. Por mais inúmeros problemas que a gente enfrenta todos os dias. Concentração. Mas passou ontem, passou. Que legal. Amanhã, hoje é outro dia, vamos adiante. Hoje à noite eu vou ter os outros problemas que não teve ontem. E tem que saber administrar eles, né? Me conte uma curiosidade, a gente parou lá na hora da conversa, o estofado. E como é que veio a loja? Eu queria que você simplificasse pra gente a necessidade de abrir a loja. Depois veio Tangará, teve um tempo em Ouro. Como é que é essa história? Como é que foi pro móvel? Tem certeza que quer que eu conte isso? Conta aí, meu irmão, a gente é muito curioso. Então vamos lá, então. A loja foi assim. Eu vendia um sofá para um lojista. E aí ele me ligou para mim e falou assim, Gilmar, tu produz modelo do sofá tal, tu entrega na casa do cliente, que a cliente era de Bicaré. Olha aí. E tu entrega para ela lá, ela vai te pagar X valor para você e você fica com esse dinheiro que tu tá devendo num sofá lá, você fica com esse dinheiro para você. Opa, já. Aquilo doeu meu coração, porque, por exemplo, eu vendi o sofá, vamos imaginar aqui, R$100. E ele mandou entregar o sofá e cobrar 200 dessa cliente. O lojista ganhava bem. Ganhava bem. Cara, eu disse, caramba, né? Mas assim, de manhã, no nosso chimarrão matinal, que eu levanto 5 horas da manhã, há mais de 30, 5 horas da manhã, mais de 30 anos, mais. Eu fui funcionário público
trabalhei na Casan, em Tangará, quando era menino, com 19 anos, e eu sempre digo assim, nunca teve medo de levantar cedo. Eu era a pessoa que ligava o sistema às 4 horas da manhã. Então, cedinho, isso já está... Tá no DNA. Não tem o que fazer, não muda mais. Que bom. Com 63 não muda mais agora. E aí, eu de manhã, falando com a minha esposa, nós tínhamos recém a fábrica, era muito nova. E eu falei para ela assim, de manhã no chimarrão, falei, você tem que comprar prego. Ela me falou, tem que comprar prego hoje. Quando eu falei antes no começo que a gente pregava o sofá. Caramba, eu falei, eu estou com um punhado de cheque, mas eu não tenho R$1 no bolso. Mas eu fui aí com um amigo, troquei um cheque com ele, e nem a Jota, porque ele me trocou cheque de boa e tal. E aí, depois que esse rapaz me ligou, eu passei na frente de uma lojinha bem pequenininha, 69 metros quadrados, e estava escrito uma plaquinha, alugue-se a fins comerciais. Pim. Vou abrir uma loja. O que não faz o olho, né? O olho gordo, né? Não, e gringo, tchau. Gringo. O que não faz o olho? Botou na cabeça? Fui lá, comprei os pregos, fui no comércio da cidade, comprei os pregos, levei lá para a indústria. A nossa indústria ainda estava no centro empresarial. E falei para minha esposa assim, eu falei, vou abrir uma loja. Ela deu uma gargalhada, falou assim, você não tem dinheiro para comprar prego, você vai abrir uma loja? Como? Olha, Nevilde. Como que você vai abrir uma loja? Aí eu fui, consultei uns amigos, clientes meus e tal, falei, como é que podia fazer e tal, estou com vontade de abrir uma loja, quero mais focar o sofá mesmo. Sim. Para vender para os meus consumidores na cidade. Perfeito. Para eles não ter que sair para fora, eu produzir, eles sair para fora e comprar e tal. Aí todo mundo me encorajou e tal, me indicaram os vendedores, vai abrir. A minha loja tinha 69 metros quadrados. Aí começou a minha loja, depois foi onde estamos hoje. É onde está hoje ou não? Não. Era 69 metros quadrados. Hoje as duas lojas que eu tenho em Bicarada dão mais de 400 metros de área. Nossa, as duas lojas. Eu ia falar se tinha ampliado. Onde que era a primeira loja? Bem em frente à Copérdia hoje. Onde que hoje tem um Big Lanche hoje lá. Sim, tem a Dona Rose que tem o seu Big Lanche lá. Lá começou o melhor X-Havaí do mundo é feito ali nesse local aí. Lá é progresso, aquela Olha sala, aí. né? Então, assim, para tu ver que quando as coisas, aquilo que tu falando de ser cigano e tal, tem que ter foco, você tem que, né? Aí contratamos as pessoas que trabalharam comigo e começamos a vender. Aí abrimos a loja em Tangará e abrimos a loja em Capinzal. A loja de Capinzal, só para concluir, já que tu falou das lojas, é um pouco distante, um pouco de dificuldade, nós tínhamos uma boa gerente, um pouco de dificuldade com o pessoal para trabalho, e hoje ela é uma franquia que é um sonho nosso. Sim. Leva o nome, mas... Leva o nome da Fratelli, nós fornecemos o produto, damos toda a assistência, tudo que precisa, e é um sonho nosso de ampliar, ter mais franquias, né? Esperamos que a economia agora está dando uma ajustada, e a hora que a coisa se ajustar, ter mais franquias, né? E aliás, está em ótimas mãos lá, né? Dá um abraço pro Nilson lá. Nilson não é fraco. É mais guerreiro que nós. O Nilson é uma pessoa, né? Músico, comunicador, humorista, vendedor. Tudo, vendedor. Ele é um rapaz. E quem ensinou o Nilson, por ironia, a medir sofá fui eu. Olha aí. Há uns 25 anos atrás, ele trabalhava numa loja que era meu cliente, e eu ensinei ele, né? É um bom aluno, né? Sim. E hoje, o tempo passou. Hoje ele tem a nossa franquia lá em Capinzal. E Tangará vai muito bem, obrigado Tangará também. vai bem, Tangará é uma economia diferenciada, a nossa agricultura Tangará é maravilhosa, nós somos muito felizes com a loja em Tangará, porque assim, nós já estamos há 15 anos lá, né? Nós temos e assim, a Fratelli ela tem com outro objetivo, é fidelizar clientes. No cliente nosso não é só mais um cliente, nós queremos fidelizar o cliente. O cliente vai e compra, depois retorna para a nossa loja. Olha né? só. Então, é mais honoroso. Sim. Você tem que fazer um trabalho perfeito com isso. Mas é maravilhoso trabalhar com clientes que você conhece, você sabe o nome dele, sabe onde ele mora. Eu ia falar, você entra na casa das pessoas. Você se sente bem. Você realiza sonhos. O cliente nossos clientes hoje, quando a gente vai para as feiras trabalhar, muitos são amigos da gente. Imagina. Não é só cliente da gente. Então, esse é o nosso trabalho. Tanto que é um tendel, assim, sabe? Que o pessoal quer levar a Fratelli nas feiras, porque a Fratelli movimenta a feira. O stand de vocês não para, né? A gente vai sempre fazer os vídeos nas feiras, né? E para conseguir gravar com esse abençoado aqui, e o Douglas é uma luta, rapaz, que não para. Mas parabéns pela dedicação e o foco que vocês têm. Eu ia te falar agora, o que passa na cabeça do Gilmar? Quando você e o Douglas, né, vocês vê entregando mais um estofado, entregando um móvel, você sabe que vai chegar na casa da pessoa, a pessoa faz um monte de planejamento, esse sofá aqui vai ficar bonito. O que passa na tua mente, no teu coração, quando você vê indo embora uma mercadoria que vai chegar na casa de um cliente? Olha, o que pensa? Primeira preocupação é que o cliente goste, que ele fique feliz com isso, que eu sempre falo, o cliente Fratelli tem que ser cliente feliz.
né? Porque assim, eu preciso comprar um sofá, não é que nem numa loja, não menosprezando, ou ir no mercado comprar alguma coisinha na loja, comprar uma camiseta. É diferente. Sim. Porque Passa, né? Passa mais até rápido. a camisa ou a calça fica guardada no guarda-roupa, o sofá fica exposto todo dia lá. Então, assim, o primeiro nem é bem a satisfação, o primeiro é uma preocupação. Vai ficar bom? Vai dar tudo certo? Vai dar tudo certo. Então, assim, a pós-venda é muito interessante. É lógico que antigamente no começo era um pouco mais assim. Hoje se tornou muito rotina, né? Sim. De manhã eu fui fazer, os meninos foram fazer entrega. Hoje à tarde acho que eles têm nessa região aqui mais 3 entregas hoje à tarde. Nossa. Então, assim, não dá tempo muito de pensar, né? A satisfação e tal, porque é uma rotina isso, na verdade. Mas, assim, Cidinho, a maior satisfação é que o cliente retorne para a gente assim: ficou lindo o meu sofá. Isso sim, nos vangloria, nos deixa cheio de orgulho, sabendo que está fazendo um produto que agradou para o cliente. Vamos mexer um pouquinho com o coração do Gilmar. Gilmar, quando você vê o Douglas trabalhando lá na empresa, eu tenho essa experiência porque eu tenho a Manu e as pequenas ações, ela tem 2 aninhos, e tudo que surpreende já emociona a gente, né? Quando você passa lá na fábrica, por exemplo, agora na volta, né? E você vê lá o Douglas, eu sei que o papo geralmente é trabalho, né? Mas é teu filho. O que passa na cabeça do Gilmar ver o Douglas lá tocando a empresa? E ele é focadaço, né? Primeiro passo. Assim, como é que pode dizer para achar uma palavra mais correta? A tranquilidade de ter ele lá. Né? Saber que a gente produziu isso, a gente criou isso. Porque a transição hoje é um dos piores problemas que existe. Ou as pessoas que eu conheço inúmeras pessoas, que as pessoas trabalharam a vida toda, construíram um nome, construíram um pequeno patrimônio, que zelou por aquilo. E na hora da transição você tem que parar ou vender para um terceiro estranho, porque ninguém vai tocar mais o teu trabalho. Porque tem o suor, não é só o dinheiro, tem o amor, tem aquele sábado que você trabalhou lá. Cidinho, eu poderia até, talvez, parar de trabalhar. Podia parar de trabalhar hoje. Tenho saúde. Eu sou focado naquilo que faço. Eu não frequento bares, nem não sou disso, muito pouca festa, assim, vivo bem, vivo tranquilo. Já fui pescar muito mais que hoje, né? Mas, assim, a maior satisfação que eu tenho é a tranquilidade de dizer que tem alguém da minha família, de inteira confiança, que está tocando a fábrica. E vai tocar todo o teu sonho. Todo o sonho. Tanto que ele também não é tão fácil, porque ele já colocou uma segunda indústria, ele tem 2 indústrias para cuidar. Olha aí. Talvez ele seja mais focado que eu ainda, né? Ou igual, que na época eu abri a loja sem dinheiro, né? Mas como é que cabe todo esse conhecimento nessas cabeças aí, gente? Viu? Não é difícil. Foco. Tu tem que estar focado. Você não pode desviar a tua mente, querer ter aqui, lá e lá para fazer. Sim. Tem que estar focado nisso. Mas é muito certeiro o ramo novo, né? Distribuir as funções. É um dos fatores também, né? Delegar e confiar. Delegar e confiar. Eu tenho a Júlia Itangará, que é minha gerente há 15 anos, ali que está comigo também quase 15 anos, está comigo. O Douglas toca a fábrica, a dona Nevilde só fica dando observada e fazendo um serviço simples, porque a força já não ajuda mais, todo esse tempo trabalhando. Ela tem que se preservar para cuidar do Gilmar, né? Viu? A mulher se cuida mais como, nós homens somos muito relaxados. Viu? Mas vamos em frente agora, nós vamos parar por aí, falou em cuidar. Vamos falar da Bianca, teu xodó também. A Bianca não quis, ela sempre foi muito franca comigo. Isso não é para mim, pai, então tu não pode obrigar, né? A Bianca está se formando enfermeira esse ano, né? Tá lá em Foz do Iguaçu nesse momento Eu vi uns vídeos dela que ela tá longe. Tá longe, tá em Foz do Iguaçu, numa convenção lá. Uma menina muito focada naquilo, ela adora aquilo que ela faz, sabe que tá. E assim, os filhos xingam, brigando do pai não aceita, pai, você cuida, né, e tal. Mas assim... E ela entende de saúde, parece que eu tô vendo. Saúde, né? Está se aprimorando muito naquilo, estudou e está se aprimorando muito naquilo que ela quer fazer. Então, e ela é mais querida, né? Está encaminhada também, que se forma agora dia 21 de dezembro, graças a Deus. Olha só. E depois o que ela quiser fazer depois é só com ela mesmo. Inclusive, esse susto aí que a Bianca levou há pouco tempo, né? Que susto, né? Acabou se acidentando ali. Às vezes é um puxão de orelha para ela também, né? Assim, é um aprendizado, né? Tudo é um porquê. Eu até tenho certeza que ela não estava em alta velocidade, mas aconteceu, e ali nesse trecho onde ela aconteceu o acidente aí, que
todos da nossa região conhecem, o túnel das árvores. Aqui Quando é para acontecer, acontece. Esse final de semana também, esses dias recentes, aconteceu mais um menino aí conhecido. Perdemos um menino um ano atrás, mais ou menos aí. Ali tem um problema seríssimo, que cai aquelas folhas deixam a pista super lisa. Então, até se o pessoal ouvir e saber o que eu estou falando... É importante. É da entrada do Triângulo até na perto Polícia da Polícia Rodoviária. Rodoviária. Tenham cuidado. A gente tem a gente está numa certa velocidade e ali a gente não diminui a velocidade. E ali se tornou... É lindo, maravilhoso, aquele túnel das árvores, tudo bem. Eu só vou fazer um comentário aqui. Não, tá mas ali, se tu olhar aquelas árvores, elas são quase todas elas sem casca, né? Tem acontecido muitos acidentes. E eu até como empresário já pedi, conversei com o pessoal, com as autoridades e tal, de pôr alguma coisa, um radar ou mais placas identificando. Verdade, Ninguém merece perder seu bem ou perder a vida, que nem aconteceu há não muito tempo aí. Mas eu ia puxar o assunto porque o que acontece? Nessa hora aí eu acompanhei, a gente tem uma amizade e a gente percebeu a força que vocês têm na família. Por isso que eu toquei no assunto, eu não toquei de Vardy nesse assunto. Sim. Porque eu lembro que te emocionou bastante e de uma forma surpreendente todo mundo se abraçou e vocês se reergueram aí, deu tudo certo. Essa família de vocês são unidos, né? Mas precisa, né? Eu acho que assim, não tem outra maneira. O pilar de uma família, eu e a Anivil temos que dar o exemplo aos nossos filhos, né? Sim. Nós temos que dar o exemplo para eles. Então, assim, são momentos difíceis que a gente passa, mas volto a repetir, é um aprendizado. Imagina. Vamos tirar o pé do acelerador, vamos devagar, né? E graças a Deus não aconteceu nada, foi só dando os materiais, tudo certo. Foi um aviso. Vão devagar. Vão devagar, piazada. Mas está tudo certo, tudo tranquilo, né? Então, assim, ela está seguindo a carreira dela, a profissão dela, e quero que seja feliz e não insistir muito, né? Quando ela me disse, pai, isso não é meu foco, não adianta. Vamos fazer uns quilômetros. Quanto que dá de Luzerna e Bicaré? Dá uns 12, 13 quilômetros. Vamos fazer uns 13, 14 quilômetros então aí. E aí o Gilmar vai voltar lá, comprar os pregos lá, pra loja de estofado, e vai olhar aquela placa lá que tinha aquela sala comercial para alugar. Aluga-se a fins comerciais. Mas daí, surpreendentemente, quem vai abrir a porta da loja é o outro Gilmar. É o Gilmar de hoje, que vai olhar para o Gilmar que estava olhando a sala comercial. O que o Gilmar de hoje ia falar para aquele Gilmar que estava olhando a sala comercial? Hoje, pelo tempo, até porque as situações são totalmente diferentes, né? Talvez eu não faria a mesma loucura que foi feita na época, né? Só que assim, era uma aposta que não iria dar certo. Inúmeras pessoas me disseram. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Você é maluco fazer isso. Só que essas pessoas até hoje não tem nada. Elas continuam, talvez se aposentaram, as pessoas que me falaram, e não tenho mágoa nenhuma. Quando elas me falaram, não vai dar certo, me deu um motivo a mais para mim fazer que aquilo ia dar certo. Acho que, na verdade, eu tenho um pouco de alemão aí nesse sangue, achei. Não, teimoso é quem teima comigo. Isso que é duro, viu? Mas assim, aquelas pessoas... Eu olho nesse outro lado das pessoas e não, nem nada de rancor, nem mágoa. As pessoas tinham até como amigos assim, Gilmar, cuidado, isso aqui Ibicaré não tem suporte para isso, isso aí não vai dar certo. Olha. E aquilo me motivava que aquilo ia dar certo. Né? Porque aquilo me dava mais motivo para investir mais. Vai lá, Gilmar, não desiste. Teve uma pessoa uma vez que loja de imóveis, você não tem um fluxo de pessoas diário que nem um supermercado, que nem uma farmácia. Sim. Porque os valores agregados são muito maiores. Uhum. Então, assim, tinha uma pessoa que uma vez me disse, mas eu vejo na tua loja, a pessoa ficava cuidando do meu comércio, não cuidava dele, ele faliu. E eu não. Ele dizia assim, como é que você paga o aluguel se entra muita pouca gente no teu comércio? Então, eu volto a repetir, uma loja de imóveis, uma agência de carro, tu nunca vê uma loja de carro com 20 pessoas lá dentro ao mesmo tempo, fazendo fila para pagar no caixa. É totalmente diferente dos outros comércios, porque são valores agregados, é uma venda mais demorada, o cliente vem às vezes 2, 3, 4 vezes para decidir o que ele vai comprar, vai vir, vai medir, vai ver a cor, vai ver se gosta, se vai ficar bom na casa, porque são investimentos altos. Então, assim, essas pessoas que fizeram essas críticas, hoje não tem mais o comércio, né? E aquilo me motivou muito mais que aquele meu empreendimento ia dar certo. E deu certo, graças a Deus.
Ah, matou a pau. Eu tenho que fazer uma pergunta que eu tô me coçando aqui. Vai devagar. Tu já perdeu muito dinheiro aí em conta? Você já perdeu? Eu perdi. Ficar te devendo bastante. Eu perdi muito mais dinheiro quando eu cuidei a Copa do Ginásio de Esporte por ser amador. Que eu cuidei a Copa do Ginásio de Vicaré 6 anos. Olha aí. Né? E tinha a fábrica que cuidava a Copa do Ginásio. Eu perdi muito mais dinheiro lá do que a minha loja. Olha aí. Teu público é certeiro. Porque assim, tem que ter um cuidado. Né? Porque o meu fornecedor eu não deixo de pagar. Pago ele em dia. Né? Então tem pessoas que às vezes me cortam o coração, mas a pessoa vai lá, a gente quando tu pede para fazer um cadastro, tu já percebe que ela não vai conseguir pagar. Uma das coisas que nós temos que fazer, e a gente faz muito isso na nossa loja, que às vezes o cliente vem preparado para comprar um móvel de um valor X. E às vezes com 30% você consegue mobiliar a casa do cliente, com 30% do valor, com aquilo para suprir aquilo que ele queria. Então nós vendedores, nós temos que saber atender o cliente. Já aconteceu do cliente vir... Não é fincar mercadoria cara e vamos despachar. Não é interesse nosso. Não é porque eu sempre digo, nós podemos perder uma venda, mas não podemos perder o cliente. Perder uma venda é natural. É normal isso. Agora, perder o cliente não. Então, assim, às vezes vem clientes lá, eu queria isso, tá ok. Mas se nós colocarmos isso na tua casa, nós colocar isso aqui, nós colocar esse móvel aqui. Eu gostaria de mandar fazer um roupeiro sob medida e tal. O valor é X. Mas se tu comprar esse aqui, tem quase o mesmo tamanho, ele é pronto e tal, por 30%, 40% do valor dele. Então, aquele negócio de querer só faturar não procede. Porque de repente tu vai... consegui vender 20 mil para o cliente. Tinha a meta do mês. Ele vai te pagar? Ele vai... Porque assim, esse dia sem menosprezar ninguém, mas todo mundo tem seus compromissos, tem caro para pagar, tem consórcio. A gente ganha um salário X, que tem que pagar X, vai ter que comer, vai ter que viver, abastecer. Eu poderia fazer em 12, em 10 vezes. Não vamos fazer que em 12. Legal esse bate-papo. Então, assim, você tem que entender o cliente. Você tem que entender. Você tem que fazer certas perguntas para o cliente. Né? Nem todo cliente gosta disso. Mas depois que ele entender que você está fazendo isso em prol dele, aí que eu falei antes que o nosso assunto é fidelizar clientes desta maneira. Porque aí ele entende que na próxima vez, antes de qualquer outro comércio, ele vai primeiro na Fratelli dar uma olhadinha. Eu sou prova viva disso, porque o Gilmar, a gente vai lá às vezes, né? Com uma ideia. E aí a gente sai de casa com aquela ideia, a gente chega lá, a equipe conversa, Cidinho, é assim, e se fosse, né? Abre um leque de possibilidades. Por exemplo, aqui, a maioria do que eu tenho aqui na sala hoje, quero te agradecer, Gilmar. Graças à tua confiança, né, que você tem no nosso trabalho. E tudo foi muito projetado com carinho. Esse dia teve uma pessoa que me pediu, quem fez o desenho? Eu falei, nada. A gente foi juntando com as nossas ideias. E todas as vezes que eu cheguei lá, a gente sempre veio com algo junto, veio somando. Ele nunca disse não. A gente encaixou várias situações. Talvez a TV podia ser maior. Leva a TV menor, leva uma poltrona. E tu vai fazendo essa junção. Então eu já quero te agradecer por toda essa parceria e dizer que isso que o Gilmar acabou de citar, eu sou prova viva, né? Eu sou cliente da Fratelli. Lá em casa, hoje, você já percebeu, cara, que a casa toda minha é imobiliária da Fratelli. Só imóvel que não é nosso. Olha aí, cara. Se for ver, os 2 quartos, a cozinha também, a sala inteira. A sala aqui, só a mesa do Gilson. Viu, Cidinha? Mas é isso que acontece. Nós não somos melhor que ninguém. A gente pode fazer um trabalho diferenciado, sim. E assim... E nada que ontem foi feito poderá ser feito amanhã. Sim. A inovação, ela é muito importante, a gente tem que acompanhar. Os clientes vão mudando. Sim. Né? Antigamente as pessoas vinham com uma cultura. Hoje nós temos o celular tem horas que ele traz um pouco de dificuldade para nós, porque assim, o celular traz muita informação. Sim. Mas nem sempre a informação é conhecimento. Ele deixa, às vezes, alguma falha para trás. Sim. Então, o conhecimento é quem sabe montar, é quem sabe... Então, assim, estamos há uns anos no mercado e se for para se manter, tu tem que continuar fazendo. Ouvir o cliente, sugerir para o cliente para ver o que é melhor para a casa dele. E nem sempre o número alto de valores é o que vale. O importante é tu manter teu cliente lá, que ele vai voltar várias vezes e vai continuar comprando. Atendimento personalizado. Personalizado. A Estofados, a gente tem essa ideia... Se tu me permitir, não sei quanto tempo nós temos ainda. Não temos tempo. Fica o ano passado, a gente passou por uma situação na área de estofados e muitas empresas passaram a economia. Ano passado, ela não ajudou a gente.
falta de segurança, mudança de governo, são coisas naturais, eu já vivi isso, né? São 30 anos, então a gente já viveu muito isso. Perfeito. E aquilo que tu falou do Douglas, nós chegamos assim, era todo dia uma reunião para achar uma saída. Que nós vamos fazer hoje? Foi um ano de reestruturação da empresa, foi um ano de enxugar ao máximo, fazer certos cortes que a gente não queria. E eu cheguei um dia de manhã para provocar o Douglas, assim, Douglas, e se nós diminuísse a nossa qualidade do nosso produto para baixar preço? A resposta do meu menino foi o seguinte: pai, se for para mudar a qualidade, fecha a fábrica. Isso foi o Douglas que me falou, mas eu testei ele para ver o que ele queria me dizer, né? Porque a gente, assim, tinha horas que a gente não podia nem se olhar quase, porque assim, tu tinha funcionários para pagar, compromissos para pagar, fornecedores para pagar, e tinha dias que não tinha venda. Foi um ano difícil, né? Só que assim, devagarinho a economia voltou, a gente teve que inovar. Aí depois a gente teve a feira aqui foi ano passado em abril, né? Tivemos a feira. A feira deu um impulso muito grande para a gente. Então assim, mas essa proposta eu cheguei a fazer para ele. Eu testei ele para ver até onde nós íamos, né? E ele se provou firme. Ele falou, não, se for para mudar a qualidade do nosso produto, fecha a fábrica. Foi isso que ele falou. Então assim, você tem que manter, saber superar essas coisas e assim, e não ia ficar reclamando. Não. Reclamar não resolve o problema. Não vai fazer uma venda a mais. Só vai perder venda. Só vai perder venda. Então assim, tem que inovar. Foi lançado muitos modelos novos, nem todos empolgam, nem todos são bonitos, mas nem todos o mercado. É aquilo que eu sempre falo, né? A gente quando conversa, né? A gente tem experiência pela CDL. O que acontece? Nós temos que se adaptar aos clientes. Os clientes não vão se adaptar a nós. Não. Hoje tem muita oferta. Então, ou tu se adapta ou não adianta, né? O trem tá indo lá, o trem não volta. É o exemplo do trem, né? Exatamente. Ou você embarca junto, né? Vai com ele. Hoje os clientes são o trem. Ou a gente embarca no do trem. Por isso que nós temos que estar sempre um passo à frente, para poder saber sugerir o que eles vão... o que ele precisa para casa dele. Tu vai trabalhar até quando? Na minha vida? Até que Deus me dê força e eu tiver perna, vamos embora, né? Ô, gente, um bate-papo que vai... Não tem data limite ainda não, né? Eu sabia que ele ia responder isso. Gente, um bate-papo muito gostoso de empreendedorismo, né? Aquele empreendedorismo raiz, gente. Não teve nada de frescura. Tá aqui o empresário Gilmar Schiavini da Fratelli, gente, né? Uma pessoa totalmente normal, tem problemas também. Tem seus dias difíceis, tem seus dias alegres, mas vamos lá, 5 da manhã, o segredo é levantar chimarrão e 3F, gente, foco, fé e Fratelli. Também é isso aí, também é. Muito obrigado, meu irmão. Gigi, obrigado pelo convite, espero que seja irmão. proveitoso a nossa conversa, e aqui a conversa foi muito franca, nada escrito, tudo voluntário. Muito obrigado. Um beijo para todo mundo, dizer que eu me sinto Schiavini já de tanto... Quantos anos que nós somos parceiros, se for ver, rapaz? Cidinho, não lembro, mas é muitos anos. E não conseguimos brigar até hoje. E não conseguimos lograr o alemão e italiano, isso é complicado. Tentemos se lograr, mas não conseguimos. Brincadeira. Gente, Cidinho, muito obrigado. Obrigado mesmo, um abraço a todos. Em nome meu, em nome da minha família, muito obrigado. Eu também. Por tudo que você faz por nós, pela nossa família. Muitas vezes a gente chega lá, chora as mágoas junto e já sai de lá, tá tudo bem, tá tudo alegre. Toda uma piada. Todos os conselhos que você já me deu. E eu tenho alguns feedbacks, algumas curiosidades, que a primeira feira que a gente fez aqui foi graças aos ensinamentos do Gilmar, uma pessoa que me inspira particularmente muito, tanto pela empresa, pelo que ele faz pela comunidade lá de Bicaré, tanto que hoje ele estava falando, o pessoal está movimentando política, mas quer a opinião dele. Então é uma pessoa que está envolvida na comunidade, e eu acredito que assim tem que ser. A gente tem que sair de pensar só na gente. Já pensou se o Gilmar fosse lá em Bicaré só pensasse na Fratelli? Para quem que ele ia vender? Então eu acredito que isso tem que ser na vida das pessoas também. E quanto mais você possa se envolver nas diretorias que causam umas dores de cabeça, mas você tem que estar envolvido. Você tem que estar acompanhando o movimento da sua cidade, de tudo que está acontecendo em torno de você aí. Para a gente ter cada vez mais conquistas, não só para a gente, mas para quem nos rodeia também. Beijo, esse foi o podcast de número 8. Obrigado, Cidinho. Até uma próxima. Vamos comer agora o docinho, gente. Agora nós vamos tomar um suquinho Meu docinho de coco. Tchau, gente. Até o próximo podcast do Cidinho, hoje com Gilmar Schiavini, diretamente das instalações da Incubadora Tecnológica de Luzerna. Um abraço.